pode ter certeza que esses 48 minutos do segundo tempo, com vacilo da zaga do Bahia com Gabriel Xavier, acaba sobrando pro Vina, o Vina chuta, bate no goleiro Ronaldo, indo na trave e não é gol. Pode ter certeza que vai mexer com a cabeça do torcedor quando coloca a cabeça na almofada para ir dormir. Pô, e se ele faz o gol? Pô, seria totalmente fenomenal. Voltando, faz o gol. Aos minutos finais, nos afasta mais ainda da zona de rebaixamento. Caraca, mano. Com o Vina fazendo gol, pô, seria incrível, cara. Mas, infelizmente, não acabou assim. Infelizmente, o torcedor vai ter que dormir com esse gol perdido. Vamos que dizer, traumático, dolorido. É triste, cara. É triste. O Condé já errou de início, entrando com alho, mano. Com alho, mano. Não tinha o Pedro Raul, né? O Pedro Raul tá lesionado. Caramba, mano, com alho. Pô, o cara tem o Luca, tem o Guilherme. Pô, o Guilherme brocou na final da Copa do Nordeste Sub-20. Também tem o Luca vindo e ele não usa, cara. Ele prefere colocar o alho que não entrega nada, cara. Sim, eu sei que nós não tinha os nossos jogadores, né, que são pilares, vamos que dizer assim, hoje desse Ceará, por estar até uns jogos atrás construindo bons resultados, que seria o Fabiano, Marcos Vitor. O Marcos Vitor veio de alguns jogos, né, fazendo boas atuações, porque o Condé não dava oportunidade, mas quando começou a dar a oportunidade lá ele, que foi contra o Cruzeiro, né, teve aquela vitória fenomenal, mas também eu considero o Marcos Vitor um pilar desse time. Matheus Bahia e o Richardson também, né, e o Pedro Raul. Então, tipo, são jogadores que fizeram falta assim no time. Mas, cara, era um jogo que poderia ter feito algo melhor. Se o Condé tivesse entrado com... Vamos ver a escalação logo. Tivesse entrado com alho. Pô, o alho tá na minha cabeça aqui, mano. De tão ruim que ele é. Acaba tendo assim, fixado na minha mente. Porque pô, parece que eu gosto de criticar o alho, mas não, mano. É porque realmente ele é muito ruim, mano. É muito ruim mesmo. Poderia ter entrado com o Luca ou com o Guilherme. Um exemplo, se ele entrasse com o Luca no primeiro tempo, o Guilherme poderia substituir muito bem o Luca no segundo tempo. Mas ele prefere entrar com o alho, mano. Parece que depois desse gol do alho contra o Bragantino, que nos deu a vitória, que ele fez um golaço, que se perguntar o alho como ele fez esse gol, talvez nem se vai saber como explicar. Então, depois desse jogo, parece que o Condé viu o alho com outros olhos. Ele tem que jogar e tal, não sei o que lá. Mano, minha nossa, mano. Por mim, o alho é das últimas opções. Tipo assim, se não tiver ninguém pra jogar, eu acho que eu nem coloco o alho ainda. Caraca. Talvez eu fosse. Mas, pô, ele é das últimas opções. Junto também com o Pedro Henrique, que não entrega nada, meu parceiro. Aí você fala, mas ele decidiu contra o Vasco. Minha nossa, cara. Você realmente vê o Pedro Henrique jogar? Se você vê isso, você tem total certeza que ele não entrega nada assim. Teve assim aquele gol que ele decidiu contra o Vasco, mas, pô, calma aí, cara. Aquela bola ali, rebatida e tal. Né, que ele fala o gol, ele nem sabe nem como comemorar, pô. Mas também o Pedro Henrique ali é uma das últimas opções. Poderia sim também ter entrado hoje no lugar do Galeano. Era uma boa. Poderia ali ser, né? Já que nós não temos o Rodriguinho. Foi expulso. Muito infantil contra o Vasco. Então, o Galeano, né, acabou sentindo o segundo tempo. E... poderia ser uma bolinha entrada do Pedro Henrique. Mas ele meteu o Pedro Henrique de centroavante, cara, no lugar do alho, mano. O cara tem o Luca, tem o Guilherme, mas ele quer colocar o Pedro Henrique, mano. Como assim de centroavante, mano? Tá de sacanagem, velho. Tá de sacanagem. Pô, tem algumas coisas que faz bem o torcedor pegar no pé do Condé, mano. Porque às vezes ele comete umas burrice, mano, que é impressionante, velho. É só fazer o básico e ele não quer fazer, mano. Não quer fazer. O Ceará veio a campo com a seguinte escalação, vamos dizer logo. Bruno Ferreira no gol. Fenomenal, fundamental. O melhor do Ceará
hoje nessa partida. Pô, o que esse cara salvou foi brincadeira. Hoje o Ceará poderia tomar uma goleada se não fosse esse cara salvando nós. Uns 3, 4 gols. Tranquilamente. Bruno Ferreira, Rafael Ramos, Marlon, horrível. Ailon, Paulo Baia, Dieguinho, William Machado, Galeano, Nicolas, Fernando Sobral e Lourenço. O melhor aí dessa escalação foi Bruno Ferreira. Os outros, minha nossa. Teve ali também o William Machado, né, que salvou ali algumas vezes. Mas os outros não entregaram simplesmente nada. Ah, mas o Lourenço ferrou o gol, não sei o que. Pô, cara, tá de sacanagem. Tá de sacanagem. Tipo assim, o Lourenço hoje eu não tava reconhecendo ele. Errando uns passes bobo ali no meio campo e tal. E tipo assim, caralho, o que tá acontecendo com o Lourenço? Aí tem o lance dele, né? Que ele recebe a bola no meio campo, dá um passe nas costas da linha defensiva do Bahia e acaba indo pro Ailon, né? O Ailon não consegue dominar bem a bola, foge do controle dele e o zagueiro não, né? O lateral do Bahia, o Santiago Arias, infantil, bobo, problema dele, acaba dando uma ombrada ali nas costas do Ailon, totalmente pênalti, sem dúvida nenhuma. E depois, né, o Lourenço cobra, perde, com rebote, ele faz o gol de cabeça. Pô, pro Ceará, com esse time aí, com essa escalação aí, pra nós vencer, era tipo isso aí. Um gol de pênaltis chorado, ou um erro da zaga do Bahia, que nós tivemos a oportunidade, né, com o Vina, mas perdeu. Seria desse daí. Você não podia esperar hoje do Ceará criar uma jogada da linha de defesa, ali do meio campo e tal, até o gol, tic-tac e tal. Com esse time, você esperar isso, você tá de brincadeira. Tá de sacanagem. Não esperava isso. Esperasse ali um golzinho chorado que somasse os 3 pontos. E nós tivemos isso no primeiro tempo, com esse gol chorado de pênalti assim. E também tivemos a oportunidade com o Vina no segundo tempo, nos minutos finais, ele fazer um gol e nos trazer os 3 pontos com esses 2 gols chorados, que seriam fundamentais, que hoje eu poderia estar enaltecendo aqui. Mas não. Totalmente contrário. Hoje esse empate totalmente doloroso. Mas é isso, cara. Esperar o que, né? Tipo assim, nós temos um elenco muito limitado. Vai ser isso até o final, sofrendo. É isso. Vou falar aqui do gol do Bahia, né? Também teve o gol do Bahia, que foi uma jogada muito inteligente ali nas costas da zaga do Ceará. O Everton Ribeiro consegue calcular ali o tempo exato para não ficar impedido. E também com o passe, né, do Sanabria. Pô, que jogador do Sanabria. Eu sugeri esse cara pro Ceará. Sanabria e tal. Muito rabisqueiro. Dá um toque quebrando a linha do Ceará, da zaga do Ceará. O Everton Ribeiro recebe e depois toca pro William José. O William José faz o gol. Pô, uma jogada muito bonita ali do Bahia. Conseguiu encontrar ali o erro da zaga do Ceará e aproveitou, já era. Então, é isso. O primeiro tempo foi mais desses gols, né? Teve tantas oportunidades também assim. Já no segundo tempo, que foi o gol, né, do Bahia, esse daí que eu falei. Primeiro tempo nós acabou vencendo de 1-0, que continuasse assim, mas infelizmente não continuou. Mas o segundo tempo já falei como foi o gol do Bahia. E é isso. Depois que o Rogério Ceni tira o Everton Ribeiro, o Ceará melhorou um pouco ali no jogo. O Bahia perde um pouco ali da posse de bola. Então, foi bom até pra nós isso aí. Mas o Ceará acabou não aproveitando bem. O Condé acabou lendo o jogo totalmente diferente, assim. Não fez boas substituições. Ele entrou com o Vina no lugar do Lourenço, beleza, ok. Tudo bem até agora. Mas é aí que ele comete o erro. Entrar com Pedro Henrique no lugar do Ailon, mano. Pedro Henrique, mano. Mano, não existe, cara. É sacanagem isso, velho. É brincadeira. É um tapa na cara do torcedor. Ele pedia
centroavante reserva pro Pedro Raul, e quando ele tem, que é o Luca, tem também o Guilherme, e ele não usa, velho. E também tem o Zanocelo, né, que vai ser utilizado agora, velho. Agora. Que ele entrou no lugar do Sobral, não fez tem uma partida ruim, mas também nem uma partida boa, fez uma partida ali ok, mas pode ser sim uma boa opção aí para o decorrer da temporada. Entrou com o Lucas Lima no lugar do Dieguinho, tinha muito o que fazer, nós não tinha muita opção, e depois entrou com o Fernandinho no lugar do Paulo Baier, que hoje o Fernandinho foi triste, vamos que dizer, né? Nada demais, tal. Nas substituições aí que eu aprovo, beleza, entrou bem com o Vina no lugar do Lourenço. Só fez substituições depois que tomou o gol, né? Bem que podia ter essa atitude, ter feito antes. Pedro Henrique na entrada na saída do Alho. Pô, aí já desandou aí. Dessas aqui do Vinícius Zanocelo pra baixo, beleza. Pelo que não tem hoje nesse jogo, tudo bem, é aceitável. Mas pô, aqui ele errou muito, velho. Tá ligado? Tipo, poderia ter entrado ali o Luca, que é um centroavante de muita mobilidade, tem muita velocidade, tem ali o refino técnico, vamos que dizer. Então, poderia ser a boa. Tá bem até o Guilherme. Mas, é isso, né? Acabou entrando totalmente aí com jogadores que não poderia pra esse jogo, vamos que dizer. Mas, é isso. É um empate muito doloroso, decepcionante demais. E próximos 2 jogos fora, né? Principalmente contra o São Paulo embalado, mano. Se somar um ponto lá, eu comemoro muito. Muito mesmo. Então, é isso. Depois tem o contra o Vitória também. Que também é um jogo muito difícil lá na casa dos caras. E vamos ter, né? Os jogadores os nossos desfalques, né, que nós tínhamos, agora vamos ter nos próximos jogos, vai ser um alívio aí, não vamos tomar, eu espero que não veja Marlon na próxima escalação, Nicolas, minha nossa, Nicolas horrível, Marlon horrível, Fernando Sobral horrível, Galeano também horrível, minha nossa, Paulo Baier também horrível, mas o que salvou desse time aí só foi o Bruno, cara, Bruno Ferreira, que goleiro, eu fico até com medo do próximo ano chover proposta pra esse homem e ele sair, mas é isso. Essa é a minha opinião do jogo que foi. E espero aí que vocês tenham gostado do vídeo. Acho que não gostaram, né? Principalmente eu também. Pelo resultado que foi. Eu queria estar vindo aqui, né? Comemorando a vitória. Mas felizmente não foi assim. Mas é isso. Seguimos. Até o final. Apoiando, incentivando. Eu, como torcedor desse clube, jamais vou abandonar. Então, é isso. Muito obrigado a quem ficou até aqui. Já não se esquece aí de deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar o vídeo, comentar aí o que você achou do jogo. E é isso, cara. Podemos desistir. Apesar de às vezes parecer que está brincando com a nossa cara. Vamos apoiar até o final. Esse lema que nós tem que ter em mente, apoiar até o final, jamais desistir. Então, é isso. Muito obrigado quem ficou até aqui. Forte abraço. Tamo junto. Valeu.